Atos capítulo 17, versículos 24 a 31. Há mais de ano atrás, nós meditamos sobre parte deste texto de Atos 17. Depois, os irmãos interessados podem verificar essa mensagem na íntegra ali no canal do YouTube da igreja, também no nosso canal, se assim desejarem. Mas hoje nós vamos nos deter num trecho específico da fala de Paulo, na verdade, num trecho específico do sermão de Paulo que ele traz ali, e nós vamos ver algumas lições, algumas verdades preciosíssimas para a nossa vida que podemos extrair, que podemos obter a partir desse texto. Amém? Atos capítulo 17, versículos 24 a 31, diz o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos lhe pedir que fale conosco na noite de hoje, para que ele continue a falar conosco e para que sejamos aí abençoados por ele. Senhor, nós engrandecemos o seu nome, nós te bendizemos, nós exaltamos o Senhor por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu fostes, bem como por tudo aquilo que tu serás. Senhor, que este culto seja de fato recebido na sua presença, que o Senhor se alegre com tudo aquilo que temos feito, estamos fazendo e ainda faremos, porque cada ato deste culto nós oferecemos a ti. E te pedimos nesse momento em particular que o Senhor venha a ser glorificado, venha a ser adorado, venha a ser magnificado o seu santo nome por meio da exposição desse texto maravilhoso da sua palavra que nós acabamos de ler. Por favor, Senhor, que tu nos instruas nos teus caminhos, nas tuas verdades, nos ensinos, nas doutrinas, presentes aí na sua palavra, e que ao fazê-lo, a sua igreja seja edificada, seja consolada, seja confortada, seja instruída, e o seu nome, como sempre, venha a ser glorificado e engrandecido. Fale conosco, Senhor, porque nós precisamos aprender mais sobre o Senhor, sobre as suas características, sobre os seus atributos, enfim, sobre quem tu és, com base naquilo que o Senhor mesmo nos revelou por meio da sua palavra. Por isso, mais uma vez te pedimos, fale conosco, porque os teus servos, a tua igreja precisa encarecidamente e urgentemente ouvir a tua voz. É o que te pedimos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar, meu irmão. Eu gostaria de falar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema quem é Deus para o apóstolo Paulo? Quem é Deus para o apóstolo Paulo? A partir das lentes do apóstolo Paulo, a partir da teologia do apóstolo Paulo, a partir dos escritos do apóstolo Paulo e particularmente
a partir desse texto que nós lemos, que Lucas registrou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e versículos 24 a 31. Aliás, eu não sei se os irmãos perceberam ou irão perceber ao longo da nossa exposição, de certa forma nós cantamos alguns desses atributos por meio dos hinos aqui, dos cânticos entoados na noite de hoje. Mas agora, é claro, nós vamos dar outro enfoque a partir do texto que lemos, a partir deste trecho, deste sermão que Paulo pregou aqui no texto e no contexto do Areópago, a fim de que nós possamos ser instruídos por Deus e pela sua bendita palavra por meio desse texto. Meus irmãos, a maneira como nós enxergamos a Deus é aquilo que há de mais importante em nossa vida. E nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso também em outras ocasiões, mas a maneira, o modo, a forma como nós enxergamos Deus, compreendemos Deus, visualizamos Deus, entendemos Deus, é aquilo que há de mais importante em nossa vida, porque essa maneira de enxergá-lo poderá selar o nosso destino futuro. E não apenas futuro, mas o nosso destino também eterno. É interessante observarmos que alguns simplesmente entendem, por exemplo, que Deus não existe. Por exemplo, os ateus. Outros, por sua vez, entendem que Deus é uma mera projeção psicológica humana, ou seja, nós, seres humanos, carentes de um ser superior, nós projetamos psicologicamente na divindade na qual cremos os nossos próprios atributos, a nossa própria psicologia, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias características, atributos e assim por diante. E ainda outros, por sua vez, eles entendem que Deus é uma invenção das pessoas religiosas, ou mais particularmente ainda falando, Deus é uma invenção dos líderes religiosos, ou dos teólogos, ou das igrejas, que só criaram essa ideia de Deus a fim de poderem obter algum tipo de lucro ou vantagem em cima da credulidade e da fé alheia. Algumas pessoas têm esse tipo de pensamento, ou pensamentos mais ou menos parecidos com estas caricaturas que eu acabei de expor para vocês agora. Mas e nós cristãos? Essa pergunta é importante. Quem Deus é para nós cristãos? Como nós cristãos entendemos Deus? Como nós percebemos Deus? Como nós compreendemos a divindade? Meus irmãos, e uma das maneiras de responder a essa pergunta é olhar para o apóstolo Paulo e ver como o próprio apóstolo Paulo entendeu Deus. E é por isso que na noite de hoje nós vamos falar sobre esse tema, quem é Deus para o apóstolo Paulo. E ao ler esse texto de Atos 17, versículos 24 a 31, que faz parte de um discurso de Paulo feito no Areópago, e que foi dirigido, sobretudo, entre outras pessoas, para alguns filósofos epicureus e estoicos, ao ler esse texto, eu aprendo pelo menos 16 verdades sobre quem Deus é, e é sobre esse assunto que nós buscaremos falar na noite de hoje. Indo diretamente para o assunto que aqui nos interessa, lendo esse texto, eu descubro em primeiro lugar que, para o apóstolo Paulo, Deus é o Criador de tudo. Deus é o Criador de tudo. Veja o que Paulo diz nessa primeira parte do seu sermão, que aparece no versículo 24, parte A. Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Observe que para o apóstolo Paulo, o mundo não é fruto do acaso, não é fruto da aleatoriedade ou da sorte, mas, em vez disso, o mundo e tudo que há no mundo tem um criador, tem um iniciador, tem um originador, tem uma fonte, e este criador de todas as coisas é ninguém mais, ninguém menos do que aquilo que Paulo e nós chamamos de Deus. E isso quer dizer, meus irmãos, que nós não somos frutos do acaso,
mas significa que nós fomos arquitetados, nós fomos imaginados, nós fomos planejados, nós fomos intencionalmente criados, deliberadamente criados por um ser todo inteligente, todo sábio e todo poderoso, a quem nós e as Escrituras chamamos de Deus. Essa é uma primeira verdade sobre Deus, a partir de uma perspectiva bíblica, sobretudo a partir das lentes do apóstolo Paulo, que nós aprendemos sobre o próprio Deus nesse texto. Mas, em segundo lugar, também aprendo, lendo esse texto, que para o apóstolo Paulo, Deus, além de ser o criador de tudo, ele também é o Senhor supremo do mundo. Deus é o criador de tudo, mas agora, em segundo lugar, Deus é o Senhor supremo do mundo. Veja o que diz o versículo 24, parte B. Paulo diz que esse Deus é o Senhor dos céus e da terra. Esse Deus é o Senhor dos céus e da terra. Para Paulo, Deus não apenas criou todas as coisas, ele não apenas criou os céus e a terra, não apenas criou o universo e tudo o que nele há, o que inclui, obviamente, a minha e a sua vida, mas Deus também é o Senhor supremo sobre todas as coisas. Isso quer dizer que Deus está acima de todas as coisas, ele é dono de todas as coisas e ele também detém o controle absoluto, pleno, completo sobre todas elas, o que mais uma vez inclui, meu irmão, a minha vida e a sua vida, os meus problemas e os seus problemas, os meus planos e os seus planos, as minhas aspirações e as suas aspirações ou as nossas aspirações em termos gerais. O universo, ele simplesmente não é a casa da mãe Joana, não é um território sem lei e também não é algo que foi entregue à própria sorte, como se nós fôssemos um grande barco, um grande navio sem rumo à deriva no mar. Mas em vez disso, a partir da perspectiva bíblica, e especialmente a partir da perspectiva paulina, o universo tem um Senhor Supremo, e este Senhor Supremo é o nosso Deus poderoso, soberano, glorioso, maravilhoso, e assim sucessivamente. Isso faz-nos ir para um terceiro item importante, que é o seguinte: para o apóstolo Paulo, seguindo a lógica do seu pensamento, o pensamento de Paulo é muito óbvio, ele é muito coerente, é muito lógico. Para o apóstolo Paulo, em terceiro lugar, Deus é transcendente. Transcendente. Veja o que Paulo vai dizer no capítulo 17, versículo 24, parte C. Esse Deus que criou tudo, que é Senhor sobre tudo, Paulo vai dizer, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha que coisa interessante. Note que, para o apóstolo Paulo, esse Deus que criou todas as coisas e que é Senhor sobre todas elas, é um Deus grandioso. É um Deus imensurável, é um Deus infinito, é um Deus que não pode ser medido. E, portanto, Deus, ele não pode ser contido, ele não pode ser limitado, ele não pode ser restringido por nada e por ninguém. Isso significa dizer que a grandeza desse Deus, ela simplesmente extrapola, ela excede, ela supera, ela ultrapassa e ela vai muito além de todas as coisas. E é por isso, meus irmãos, que um Deus transcendente como este, segundo o argumento de Paulo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque Deus é maior do que todas as coisas e do que todas e quaisquer construções humanas. Deus é infinitamente superior e é por isso que ele é visto por Paulo como um Deus transcendente. Amém? Às vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha que nós criamos, às vezes queremos manipular Deus, às vezes queremos colocar uma série de restrições ou limites em Deus, como se Deus tivesse que agir ou só agisse de acordo com aquilo que nós pensamos, elucubramos, imaginamos ou idealizamos sobre Ele, mas o Deus da Bíblia, Ele extrapola os nossos maiores e melhores e mais profundos pensamentos, e Ele não pode ser construído e não pode também ser contido e não pode ser restringido a partir de perspectivas meramente humanas. Ele é Senhor pleno e absoluto sobre tudo e sobre todos e sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Isso faz-nos pensar
Em quarto lugar, faz-nos ponderar sobre uma quarta característica de Deus presente nesse texto que lemos. E em quarto lugar, meus irmãos, nós também aprendemos que, para o apóstolo Paulo, Deus é absolutamente independente. Esse talvez seja um dos atributos divinos, uma das qualidades divinas, das quais os homens menos gostem. Porque essa independência que Deus tem, e tem de forma absoluta, de forma plena, nós achamos muitas vezes que temos. Não é? Às vezes nós falamos, não, eu sou o dono do meu nariz, eu sou o dono da minha vida, quem manda na minha vida sou eu, e assim por diante. E nós nos esquecemos de que apenas Deus é um ser absoluta e totalmente, plenamente independente. Deus não precisa absolutamente de nada e de ninguém. Veja o que diz o texto, em Atos 17, 25, parte A. Paulo diz: Ele, ou seja, Deus, não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo. Que texto interessante. Observe aqui que, para o apóstolo Paulo, Deus é um ser autossuficiente e absolutamente independente. Isto significa dizer, em outras palavras, que Deus não possui quaisquer carências ou quaisquer necessidades. Ao contrário, meus irmãos, do que alguns podem eventualmente pensar, Deus não criou o mundo por necessidade, ou por sentir, não se sentir nesse caso aí, realizado ou completo, como se Deus tivesse algum tipo de necessidade, ou como se faltasse algum tipo de coisa no seu ser e assim por diante. Nada disso. Deus, ele é perfeito, e um ser perfeito, ele evidentemente é completo, é pleno, e portanto um ser com essas características, ele simplesmente não precisa de nada e de ninguém. Isso é muito interessante. Mas diante disso, talvez você se pergunte, mas pastor, então por que Deus criou o mundo se ele não precisa de nada, se ele não tem nenhuma carência e se ele não necessita de nada? Ora, Deus criou o mundo por sua livre, generosa e soberana vontade, a fim de que a sua criação, parte da qual nos encontramos aqui, você e eu, a fim de que a sua criação pudesse ter o maravilhoso privilégio de conhecê-lo, de amá-lo e de adorá-lo. Portanto, meu irmão, não se esqueça de que Deus é absolutamente independente. Aliás, até mesmo no que diz respeito à adoração, ao culto, às vezes nós podemos ter uma imagem distorcida, caricata e obscura de Deus. E não apenas isto, mas antibíblica de Deus. Tem pessoas que pensam que Deus precisa ser adorado. Deus necessita ser adorado? Não, meu irmão, Deus não precisa ser adorado, ele não necessita ser adorado, Deus não precisa ser cultuado, ele deseja livremente ser cultuado, ele não precisa de nada. E não é a minha e a sua adoração, não é o meu e o seu cultos prestados a Deus que vão acrescentar algo a Deus. Deus, mais uma vez, repito, reitero esse ponto, ele é completo, ele é pleno, ele é perfeito. E um ser nessas condições, ele não tem nenhum tipo de carência. Nenhum tipo de necessidade. Então Deus não precisa ser cultuado. Nós é que precisamos cultuá-lo. Deus não precisa ser adorado. Ele não tem carência de ser adorado. Nós é que, seus seres criados, somos carentes de adorá-lo e precisamos prestar o culto que é devido ao seu santo, eterno, glorioso e maravilhoso nome. Amém? Então esta é uma lição importante que Paulo também nos ensina nesse texto. E depois dela, eu aprendo em quinto lugar que, para o apóstolo Paulo, Deus é o doador e o sustentador da vida. Veja quantas coisas gloriosas, maravilhosas, importantes, sobretudo, claro que bíblicas, verdadeiras, nós aprendemos nesse texto. Deus não apenas criou tudo, não apenas ele é senhor de tudo, não apenas ele é transcendente, como nós vimos, entre tantas outras coisas, não apenas é absolutamente independente, mas o Deus de Paulo, que é o Deus da igreja, ele também é o doador e o sustentador da vida.
Deus não apenas cria o mundo, vira as costas para o mundo, dá as costas para o mundo e entrega, novamente usando essa linguagem, o mundo à sua própria sorte. Não, Deus mantém a criação feita por ele. Isso inclui a minha e a sua vida. Deus nos mantém nas suas mãos. Veja o que diz o texto, versículo 25, parte B. Porque ele mesmo, isto é Deus, dá a todos a vida. E que mais, Paulo? O fôlego e as demais coisas. Simplesmente aquilo que há de mais importante na nossa vida, o que Deus faz? Ele dá. Alguém aqui existiria se Deus não tivesse dado a vida a você, a mim, a qualquer um de nós? Não. Algum de nós existiria se Deus não tivesse dado o fôlego ou se tivesse tirado o fôlego? Não. E o texto diz que Deus ele é o doador e sustentador da vida. Por quê? Ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. As demais coisas. Repare, meu irmão, que para o apóstolo Paulo, a partir desse arrazoado todo, os seres vivos não surgiram de forma espontânea a partir da matéria inanimada, como muitos, por exemplo, cientistas, assim pensam, ou pseudocientistas pensam. Não. A vida e a manutenção da vida, a sustentação da vida, segundo Paulo, são dons de Deus, são dádivas de Deus, são presentes de Deus. Por quê, Paulo? Porque ele mesmo, Deus, dá a todos a vida, o fôlego e também as demais coisas. E aqui, o nosso raciocínio, como nós já adiantamos, é muito simples, é muito óbvio, é muito claro. Você está vivo? Isso é um dom de Deus. Você está respirando? Isso também é um dom de Deus. Você tem saúde? Isso é um dom de Deus. Você tem apetite para comer? Isso é um dom de Deus. Você tem força para trabalhar? Isso é um dom de Deus. Você tem inteligência, tem intelecto, tem raciocínio? Isso é um dom de Deus. É Deus, portanto, meus irmãos, quem nos dá a vida e quem sustenta a nossa existência humana. E ele faz isso nas suas poderosas mãos. E por essa razão, não se esqueça de que Deus é o doador e é o sustentador da vida e de todas as coisas. E é ele quem nos dá tudo aquilo de que precisamos e necessitamos para simplesmente sobrevivermos neste mundo e vivermos também no mundo por vir. Tudo isso vem de Deus. Vem de Deus. Então observe que a compreensão que Paulo tem de Deus é uma compreensão grandiosa, porque Deus é grandioso. É uma compreensão superlativa, porque Deus é superlativo. É uma compreensão magnífica, porque Deus é simplesmente magnífico e está acima de tudo e de todos. E parte deste retrato nós vemos aqui no pensamento de Paulo. Observem que esse sermão de Paulo é uma espécie de um mini curso de teologia, ou aquilo que os teólogos chamam de teontologia, que é o estudo de Deus, dos seus atributos, do seu ser e do seu caráter. Pois bem, nós temos na pregação de Paulo uma pregação teontológica, onde ele fala sobre o ser de Deus, as ações de Deus, as características de Deus e os atributos de Deus. Sabe onde a gente aprende isso? Em uma faculdade de teologia. Aí você vai na internet e vê alguns teólogos ou pseudo-teólogos de internet dizendo, não, pastor, quando sobe no púlpito, não tem que pregar teologia. Eu acho que nunca leram esse sermão do apóstolo Paulo. Né? Tem que pregar a Bíblia, claro, mas você acha que a Bíblia vem sozinha? A Bíblia traz teologia, porque ela fala sobre Deus, as ações de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, a maneira como Deus interage com a sua criação, com o seu universo, com as suas criaturas e assim por diante. O que é isso? Isso é teologia. É óbvio que é uma teologia bíblica, mas é teologia e, sobretudo, teologia cristã. Então é interessante quando eu vejo alguém, né? Não. Aliás, eu já ouvi isso, inclusive. Não, aquele pastor falando de mim, né? Ele prega muita teologia. Sim, mas você gostaria que eu pregasse o quê? Você quer que eu venha aqui ao púlpito para falar de mim mesmo?
para inventar um monte de coisas, para falar bobagens, para dar testemunhos. Eu tenho que falar da Bíblia, e falar da Bíblia a partir de elementos teológicos que a Bíblia dá. Não sou eu que invento, é a Bíblia que dá. Paulo fez isso. Eu estou tentando, dentro da minha pequenez absurda diante de Paulo, eu estou tentando um pouco imitar os passos dele. Percebam que o sermão de Paulo é teologia pura. Pura. Deus é isso, Deus é aquilo outro, Deus é aquilo outro, mas Paulo é muita teologia, fique quieto. Deus é isso, Deus é isso, Deus é aquilo e Deus é aquilo. É teologia, apenas teologia. É o que nós precisamos, meu irmão. Mas de uma teologia bíblica, uma teologia fundamentada nas Escrituras, uma teologia que surja do texto, que brote do texto, que nasça do texto e do texto escriturístico. É disso que a igreja precisa e é isso que Paulo nos ensina a partir do texto que nós estamos pregando, sobre o qual estamos falando na noite de hoje. Amém? Mas continuando o texto, com teologia, com a teologia bíblica, perceba que continuando aqui o pensamento do texto, o pensamento de Paulo, o pensamento bíblico, eu descubro em sexto lugar que para o apóstolo Paulo, Deus é aquele que criou o primeiro ser humano e quem a partir dele, isto é, a partir do primeiro ser humano, criou por consequência toda a humanidade. Paulo começa dizendo que Deus criou todas as coisas, mas agora no sexto ponto ele se detém na criação do homem. Talvez como que reverberando, repercutindo aquilo que acontece em Gênesis nos capítulos 1 e 2. No capítulo 1, ali o texto bíblico nos ensina sobre a criação geral. E depois, no capítulo 2, nós vemos o autor bíblico se detendo na criação do homem. Talvez, eu imagino, que isso possa ter influenciado o pensamento paulino nesse momento da sua pregação aqui no Areópago. Mas vamos lá, nós dissemos que, em sexto lugar, para o apóstolo Paulo, Deus é aquele que criou o primeiro ser humano e quem, a partir dele, do primeiro ser humano, criou toda a humanidade. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 26, parte A. De um só homem, isto é, Adão, apesar de Paulo não citá-lo pelo nome, de um só homem ele fez todos os povos. Para quê, Paulo? Para que povoassem toda a terra. Esse texto aqui, paulino, ele é muito importante, porque nos dias de hoje, meus irmãos, devido ao fato de vivermos em um mundo cada vez mais secularizado, ou seja, um mundo que cada vez mais tem descartado Deus, o sagrado, a religião e esses elementos todos espirituais, devido ao fato de vivermos em um mundo como este, a existência, por exemplo, do Adão histórico tem sido vista por muitos como um conto, como uma fábula, como uma ficção, como um folclore, como uma história da carochinha, como um mito ou como uma superstição. Que isso? Você crê mesmo naquela história de que Deus criou o homem ali do barro, ele fez um boneco e ele soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivo? Você crê nessa história mesmo? Isso aí é história de ficção. Isso aí é a história da carochinha, isso aí não é verdade. E assim por diante. Mas para o apóstolo Paulo as coisas não são bem assim. Para Paulo, meus irmãos, Deus fez todos os povos a partir de um só homem, isto é, a partir de Adão, conforme, mais uma vez, nós podemos verificar no livro de Gênesis, especialmente os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Portanto, essa fé no Adão histórico, ou seja, a fé no fato de que Adão existiu enquanto personagem histórica, real, verdadeira, é um elemento importantíssimo da fé cristã. Um cristão que diz, não, eu creio na Bíblia, mas para mim Adão é um mito, e aí Eva é um mito, e tudo se torna um mito, e tudo é a história da carochinha, e tudo é mentira, e tudo é invenção humana, e tudo é imaginação resultante de pastores ou teólogos desocupados que não tinham o que fazer e criaram essas fábulas todas. Se você crê nisso, meu irmão, você tem que rever o tipo de cristianismo que você diz ali, ao qual você diz, por exemplo, pertencer.
Isto quer dizer, portanto, que Adão existiu enquanto personagem histórico e nós cristãos cremos exatamente nessa verdade bíblica. Amém? Em sétimo lugar, Paulo vai dizer algo que repercute de certa forma e desdobra algo que ele dissera anteriormente. Em sétimo lugar, para o apóstolo Paulo, Deus é o soberano governante da sua criação. Veja o que diz o versículo 26, parte B. Olha o que Deus faz aqui. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, ou seja, Deus determinou os tempos que foram estabelecidos. E também as fronteiras dos seus territórios, ou seja, os lugares onde as pessoas habitariam. Foi Deus que fez isso. Versículo 26, parte B. Nós já vimos, agora há pouco, no segundo ponto da nossa mensagem, que para o apóstolo Paulo, Deus é o Senhor Supremo, não é isso? Vimos isso no segundo ponto, minutos atrás. E agora, neste sétimo ponto, ou seja, 5 pontos depois, Paulo volta a enfatizar novamente essa mesma verdade que envolve, por exemplo, esta supremacia divina, esta soberania divina. E aqui, meus irmãos, Paulo defende o governo soberano de Deus com base em 2 argumentos principais. Primeiro, Paulo argumenta em favor do governo soberano de Deus com base naquilo que hoje nós chamamos, atualmente nós chamamos de constantes antrópicas. O que são essas constantes antrópicas? Elas são, digamos, de forma popular, padrões físicos, padrões climáticos, por exemplo, que se repetem todo ano, se repetem rotineiramente, periodicamente, e esses fenômenos, segundo Paulo, eles foram, por exemplo, aqui estabelecidos e foram determinados por Deus. Paulo diz: tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos. Mas, voltando a essas constantes antrópicas, os cientistas têm dito, pelo menos nos últimos tempos, acredita-se que existam hoje, pelo menos até onde pode se contar, até onde pode se contabilizar, os cientistas não entraram num consenso específico quanto a isso, mas acredita-se atualmente que existam pelo menos 122 constantes antrópicas no mundo. Ou seja, são características físicas presentes no nosso universo que foram finamente ajustadas de modo a permitir que a vida, tanto a vida animal como a vida humana, por exemplo, a minha e a sua vida, fossem possíveis nesse ambiente. Então nós temos pelo menos, no presente momento, alguns dizem um pouco mais, outros um pouco menos, mas pelo menos 122 constantes antrópicas. A palavra antrópicas vem do grego antropo, que quer dizer homem. Então, ou seja, constantes que favorecem a vida do homem ou do ser humano, por exemplo, no mundo em que ora você e eu vivemos. Como não dá para nós falarmos sobre essas 122, senão eu vou matá-los aqui com essa pregação, e num sentido negativo, não positivo, então eu gostaria de citar apenas 3 destas constantes, só para a gente entender melhor isso, de forma muito breve. A primeira constante antrópica que eu quero citar, e que talvez seja das mais conhecidas, é o nível de oxigênio. Sabe-se que o oxigênio ele está presente em cerca de 21% da nossa atmosfera terrestre. Isto significa dizer que se esse percentual de oxigênio ele fosse maior ou menor, isso tornaria a vida humana nesse planeta e nesse mundo simplesmente inviável. E você sabe o que isto quer dizer? Isto quer dizer que Deus criou tudo com precisão. Precisão. Deus é preciso nos seus atos. Ele é perfeito na sua criação. Ele é perfeito nas suas obras. Deus não faz as coisas mais ou menos. Tudo que ele faz, incluindo essas constantes antrópicas que permitem a minha e a sua existência nesse mundo, tudo é absolutamente perfeito. Uma segunda constante antrópica é o grau de transparência da atmosfera. Ora, se a nossa atmosfera fosse menos transparente,
não haveria radiação solar suficiente sobre a superfície da Terra. E radiação solar esta que é muito importante para, obviamente, a nossa vida, para uma série de vitaminas, para fotossíntese, para as plantas, para os animais, para, enfim, toda a realidade terrena. Por outro lado, meu irmão, se a nossa atmosfera fosse mais transparente, então, os efeitos que isso provocaria, por exemplo, sobre as marés dos oceanos, sobre a atmosfera e também sobre o tempo de rotação da Terra seriam bastante severos, para não dizer eventualmente trágicos ou catastróficos. Então, observe mais uma vez que Deus criou tudo com precisão e, portanto, com perfeição. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Amém? Mas uma terceira e última constante antrópica, apenas a título de exemplo que eu quero citar para os irmãos, é a gravidade. A gravidade. Meus irmãos, se a força gravitacional presente no nosso planeta fosse alterada em 1 milésimo, o nosso Sol não existiria. E, portanto, nenhum de nós também existiria nesse mundo. Se a gravidade fosse alterada em 0,000000001%, em nada, algo pequeníssimo, se isso fosse alterado, observe que o Sol não existiria e, portanto, a vida neste mundo também seria totalmente inviável e totalmente impraticável. E aí eu te pergunto mais uma vez, quem você acha que fez isso? Com tamanha perfeição, com tamanha precisão, a ponto de permitir que a vida humana fosse viável e possível nesse planeta. Esse é um argumento de Paulo. Olha o argumento de Paulo, que maravilhoso. É claro que Paulo não traz esses desdobramentos todos que nós estamos dando. Mas Paulo vai dizer que Deus determinou os tempos anteriormente estabelecidos. Porque todo ano nós temos as famosas 4 estações, com base em elementos climáticos e, dependendo do contexto, ambientais, não é isso? Primavera, verão, outono e inverno. Eu não sei se você já reparou, mas isso se repete em maior e menor grau sempre, todos os anos. Quem é que estabeleceu isso? E Paulo vai dizer que Deus determinou os tempos anteriormente estabelecidos. Foi Deus quem colocou esse padrão no universo. Foi Deus quem estabeleceu essa periodicidade no universo. Foi Deus quem colocou essa regularidade no universo. E esse é o argumento que ele usa na sua pregação, parte do seu argumento diante de filósofos epicureus e estoicos. Olha como Paulo aqui trabalha esse item importantíssimo. Mas, em segundo lugar, Paulo também argumenta em favor do governo soberano de Deus com base na distribuição geográfica dos povos pelo mundo. Segundo Paulo, Deus também estabeleceu as fronteiras dos seus territórios, isto é, as fronteiras dos territórios habitados pelos homens. Ô Paulo, por que alguns moram no norte, outros no centro, outros no sul, outros no leste, outros no oeste, alguns no que hoje é chamado de Ásia, outros no que é chamado de Oceania, ou América do Norte, ou América do Sul, ou continente africano, o que quer que seja? Aí Paulo vai dizer, porque Deus é que estabeleceu as fronteiras dos territórios onde os seres humanos habitam. Então, meu irmão, com base nesses dois argumentos, Paulo defende que Deus é o soberano governante da sua criação. Há um Deus que governa o cosmos. Há um Deus que estabeleceu leis no cosmos. E Paulo diz, e é sobre este Deus que eu estou argumentando, sobre ele que eu estou falando na noite de hoje, ou no contexto em que ele aí expõe o texto bíblico naquele momento. Mas isso nos leva a um 8º item, que é o seguinte. Para o apóstolo Paulo, em 8º lugar, Deus também é aquele que criou os homens com o propósito de que estes o buscassem. Isso é muito importante. Aqui nós temos talvez um dos pontos mais importantes da mensagem de Paulo, especialmente para os dias de hoje. Especialmente para os nossos dias. Porque uma das crises psicológicas, filosóficas, existenciais hoje, presentes na vida de muitas pessoas, qual é? As pessoas dizem, a minha vida não tem sentido. A minha vida não tem
propósito. Minha vida não tem alvo. Eu sinto que a vida para mim não tem sentido nenhum, não faz o menor, sabe, não tem o menor cabimento à vida humana. Porque eu simplesmente nasço, me desenvolvo, caso, trabalho, tenho família e depois simplesmente morro e tudo acaba por aí. Então a vida parece ser totalmente despropositada. Ela parece não ser, parece que a vida não foi criada para um alvo, mas Paulo contra-argumenta, ele diz, não, a nossa vida tem um propósito. E um propósito muito bem delineado, muito bem clarificado aqui pelo apóstolo Paulo nesse texto. Vamos ver isso? Versículo 27, parte A. Paulo, por que Deus determinou os tempos que antes foram estabelecidos? Por que ele colocou os homens nos vários territórios ou continentes? Por que Deus fez tudo isso? Qual o propósito disso tudo? Isso parece não ter cabimento, Paulo. E Paulo explica por quê. Versículo 27, parte A. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez tateando pudessem encontrá-lo. Meu irmão, de acordo com o apóstolo Paulo, a vida humana não é algo absurdo, não é algo ilógico, não é algo irracional, não é algo sem propósito e também não é algo sem sentido. Observe que, de acordo com Paulo, Deus criou os homens com um propósito supremo, com um propósito glorioso, com um propósito magnífico. E que propósito é esse? O propósito de ser buscado por eles. Deus cria os homens para que estes, você e eu, todos os seres humanos, o busquem. Esse é o alvo pelo qual ou para o qual Deus nos criou. E isso envolve, é claro, o sentido da nossa vida. Paulo diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem. Paulo, por que há uma regularidade no universo? Por que todo ano tem primavera, verão, outono, inverno? Por que tem essas regras, essa regularidade, esse padrão? Deus fez isso para que o homem saiba que por trás dessa inteligência, dessa regularidade, dessa periodicidade, dessa frequência que sempre se repete, há uma inteligência por trás, e essa inteligência é a inteligência do Criador que fez todas essas coisas. E, portanto, com base na criação, Deus fez as coisas desse jeito para que o homem, por meio da inteligência que Deus lhe deu, possa saber que há um Criador e possa, portanto, buscá-lo, adorá-lo, ter comunhão com ele, ter prazer nele, se deliciar nele e glorificá-lo com a sua vida e assim por diante. Meus irmãos, nós fomos criados por Deus para buscá-lo, para termos comunhão com ele e para nos satisfazermos nele. Portanto, Deus é o alvo e é o objetivo também supremo da nossa vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Isso faz nos avançar um pouco mais. E em nono lugar, nós descobrimos que para o apóstolo Paulo, em nono lugar, Deus é aquele que está próximo dos seres humanos. Aquilo que em teologia, de novo, é chamado de imanência. Deus é transcendente porque ele está além, ele é infinito, ele é incomensurável, ele é ilimitado, mas por mais paradoxal que isto seja, Deus também é imanente, ele está próximo de nós. O que é isso? É teologia pura, é teologia bíblica, teologia paulina, teologia aqui de Atos dos Apóstolos. Veja o que diz o versículo 27, parte B. Paulo diz que Deus fez isso para que os homens o busquem. Mas como que os homens podem buscar esse Deus que, segundo Paulo, é transcendente e não habita em templos feitos por mãos humanas? Esse Deus parece que está muito distante. Paulo corrige esse possível pensamento equivocado e veja o que ele diz no versículo 27, parte B. Embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo diz, Deus está mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Ele está perto. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque, às vezes, e especialmente quando nós estamos passando por alguma situação difícil, que envolve a nossa mensagem do domingo anterior, quando nós estamos passando por algum problema pessoal,
nós costumamos orar dizendo: Deus, onde tu estás? O que é um tipo de oração que parece pressupor que Deus está distante, que Deus está longe, que ele não nos ouve, ou algo do gênero, não é isso? Ou ainda nós oramos, ou dizemos: Senhor, a minha dor é tão grande, tão interminável, que eu tenho a impressão de que tu estás bem distante de mim. Eu não vejo o Senhor, eu não percebo o Senhor, parece que o Senhor não intervém na minha vida, parece que o Senhor não responde à minha oração, parece que o Senhor está em outro mundo, em outra galáxia, em outro contexto, e na verdade Ele está em todos eles. E Ele inclusive está bem perto de mim e de você. Observe que Paulo corrige essa nossa percepção, muitas vezes errada, muitas vezes equivocada, de que Deus está distante, dizendo que Deus não está longe de cada um de nós. Meu irmão, gostaria que você soubesse bem disso na noite de hoje. Deus não está longe de você. Deus está perto. Aliás, permita-me dizer que Deus está à distância de 2 joelhos dobrados no chão. Deus está à simples distância de 2 joelhos dobrados no chão. Por isso, busque a Deus, clame a Deus e ore a Deus e creia que Ele é poderoso para ouvir a sua oração, porque segundo o texto sagrado, Ele não está longe de cada um de nós. Essa é uma palavra, eu não sei para você, mas que me enche de esperança, me enche de conforto, me enche de consolo. Eu sei que Deus está perto de mim. Embora às vezes eu não esteja tão perto dele nesta mesma proporção. E é claro que a proporção sempre será contrária no que tange a nós com relação a Deus. Às vezes nós nos distanciamos dele com palavras, com pensamentos, com atos, com os nossos pecados, evidentemente, mas Deus sempre está acessível. De modo que se nós orarmos, Ele é poderoso para nos ouvir. Se nós nos arrependermos, Ele é poderoso para nos curar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos limpar e para nos fazer novas criaturas, e é poderoso para transformar por completo a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família e a nossa existência, porque Deus não está distante, Ele está perto de cada um de nós, diz o texto bíblico. Deus está mais perto de você do que você imagina, meu irmão. Podemos não tocá-lo, podemos não conseguir tateá-lo, não apalpá-lo, não visualizá-lo, talvez não senti-lo, é claro, com os nossos sentidos humanos, mas o fato é que pela fé nós sabemos que Ele está perto de cada um de nós. De cada um de nós. Isso nos leva ao 10º ponto, segundo o qual nós aprendemos o seguinte: em 10º lugar, eu aprendo que para o apóstolo Paulo, Deus é a razão indispensável da existência humana. Se perguntássemos para Paulo, por que nós existimos? Ele diria: porque Deus existe. Sem Deus, nada existe. Tudo gravita, tudo gira em torno de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Então, perceba que a teologia de Paulo, a pregação de Paulo é teocêntrica. Deus está no centro de tudo. Aliás, não existe realidade sem Deus. Não existe vida sem Deus. Não existe movimento sem Deus. Não existe nada sem Deus. Deus é a razão de tudo. Vamos ver isso, onde está isso? Atos 17, 28, parte A. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele, isto é, em Deus, o que acontece, Paulo? Existe vida, porque em Deus, somente em Deus nós vivemos. Em Deus, nós nos movimentamos, ou seja, é aquele que sustenta, como tem a ver com os pontos anteriores. E é em Deus que nós existimos. Em outras palavras, Paulo diz, não existe realidade nenhuma fora de Deus. Uma pregação mais teocêntrica que essa não existe. Isso aqui é teologia pura, teologia bíblica vinda do céu. E aqui, meus irmãos, quando Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos,
e agora o que eu vou dizer talvez seja o mais curioso disso tudo, o mais interessante disso tudo, o mais intrigante disso tudo. Quando Paulo diz isso, ele está citando um poeta cretense, isto é, de Creta, chamado Epimênides, que viveu por volta do 6º século antes de Cristo, e isto que Paulo escreve é um trecho de um hino dirigido a Zeus. Não ao Deus da Bíblia, a Zeus, o principal deus do panteão grego. Então, Paulo adapta essa fala de Epimênides, que foi dirigida originariamente a Zeus, e ele adapta ao Deus em quem ele crê, o Deus da igreja, o Deus da fé cristã. É como se Paulo dissesse mais ou menos o seguinte: se os gregos disseram algo tão belo e tão elevado sobre uma suposta divindade pagã que nem mesmo existe, que é Zeus, quanto mais devem os cristãos que creem no Deus verdadeiro dizer essas coisas, isto é, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, a respeito do seu Deus, ou seja, a respeito do Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, segundo Paulo, não existe, mais uma vez me permita frisar esse ponto, não existe vida, não existe movimento, não existe existência fora de Deus, porque somente nele, isto é, em Deus, é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, Deus é a razão indispensável da existência humana. Nós não vivemos sem Deus. Nós não nos movimentamos sem Deus. Sabe por que eu consigo pregar na noite de hoje? Porque Deus me dá movimentos. Sabe por que você consegue entender o sermão? Porque Deus te dá raciocínio, Deus te deu inteligência, Deus te deu intelecto, Deus te deu uma capacidade lógica de arrazoar sobre aquilo que é dito, de captar essas informações, de ponderá-las no seu coração, na sua mente e de ver se elas correspondem ou não à verdade. O nosso movimento intelectivo da alma, do corpo, como faço agora, sou bem gestual, por exemplo, quando me expresso, tudo isso é feito porque Deus nos permite isso. E, portanto, também em Deus nós existimos. Não existe verdadeira existência fora de Deus. Isso quer dizer que nós dependemos de Deus para absolutamente tudo. Tudo. Se nele eu vivo, se nele eu me movo e se nele eu existo, então sem ele o que acontece na minha vida? Nada. Se Deus chegar agora e só der um estalo e falar: Carlos, pare de respirar. Tchau, fui. Acabou. Acabou. Nós temos que entender, meus irmãos, que a nossa vida está nas mãos de um Deus todo-poderoso. E o mundo nos faz pensar o contrário. Que a nossa vida está nas mãos do presidente da República. Que a nossa vida está nas mãos dos médicos, que a nossa vida está nas mãos de um juiz ou de um advogado, que as nossas vidas estão nas mãos de um perito na área da psicologia, da psiquiatria, da cardiologia e assim por diante. E com isso eu não estou negando, pelo amor de Deus, não me interprete mal, não me entenda mal, não estou negando a capacidade que Deus deu ao homem, a sabedoria, a perícia, assim por diante. É claro que eu não estou negando isso. Não estou negando que devamos procurar o médico quando precisarmos, ou devamos procurar um advogado quando for necessário. Não estou negando nada disso, mas estou dizendo que, em última análise e acima de tudo e de todos, é em Deus apenas que nós vivemos, nos movemos, existimos. Não é no homem, é em Deus. É em Deus. Amém? Isso nos faz irmos mais adiante aqui para o 11º ponto, que é o seguinte: para o apóstolo Paulo, Deus é aquele que deixou alguma intuição sobre si mesmo em outras culturas. Olha que interessante. Às vezes, nós cristãos queremos nos apropriar de Deus como se Deus fosse apenas nosso. Mas Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus cósmico. Ele é Deus do universo. Com isso, de novo, por favor, não me interprete mal, não estou ensinando nada semelhante ao universalismo ou ao pluralismo religioso. Todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Eu não estou ensinando, mas nem de longe algo semelhante a isto.
para não ser eventualmente mal compreendido e a minha fala ser eventualmente distorcida. Eu estou dizendo que o Deus da Bíblia, ele é o Deus cósmico, ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Cósmico nesse sentido, correto? E por ser esse tipo de Deus, ele tem todo o poder para deixar rastros de si mesmo, pegadas de si mesmo, ou deixar alguma intuição ou percepção de si mesmo distribuída nas diversas culturas no mundo todo. É por isso que o missionário pode pregar na China e usar algum elemento da cultura chinesa e fazer um ponto de contato com o evangelho, porque há algum elemento lá que favorece a pregação e a recepção do evangelho. Senão, não existirão missionários. Existe algum tipo de característica na cultura do Mali que permite um ponto de contato com o evangelho. É por isso que o missionário, o pregador, o pastor, ele pode fazer esse ponto de contato para pregar o evangelho lá. Senão, não faria sentido. Correto? Vamos ver o que Paulo diz, versículo 28, parte B. Como alguns dos poetas de vocês disseram, de vocês quem? Dos filósofos gregos, epicureus e estoicos. Paulo está citando textos gregos. Observe que Paulo, ele é cristão, ele é fariseu de fariseus, como ele havia dito, ele tem uma instrução profunda no judaísmo, mas ele conhece literatura profana grega. Paulo não é um alienado. Não, eu só posso ler Bíblia. É claro que a Bíblia é o livro por excelência que todo cristão tem o dever e a obrigação de ler, estudar, meditar, praticar, viver e tudo. Mas enquanto cristãos, não podemos viver uma vida alienada. Temos que ler outras coisas. Eu já li 2 vezes o Alcorão, não me tornei muçulmano e também não tenho nenhuma pretensão de sê-lo. Já li umas 2 vezes o Evangelho segundo Allan Kardec, não me tornei espírita. Não tenho nenhuma vocação para sê-lo. Já li bulas papais, já li encíclicas papais, já li bons livros, apesar de discordar profundamente de vários ateus e várias outras tantas filosofias, e eu não concordo necessariamente com elas, mas é meu dever estudá-las. Para quê? Para que eu possa, da melhor maneira possível, defender a minha fé de forma razoável, bíblica, e que agrade a Deus, que o glorifique e que também seja um instrumento de transformação para a vida das pessoas. Ok? Então, um cristão bíblico, ele não pode ser uma pessoa alienada da realidade que o cerca. Aquele discurso antigo, né? Eu não sou deste mundo. Você é de onde, então? Como que você não é deste mundo se os boletos chegam à sua casa? Fala isso lá para Enel, para Eletropaulo. Eu não aceito o pagamento dessa luz da Enel porque não sou deste mundo. Aí, além de pagar o dobro, é capaz de ser internado num hospício, né? Se você não é desse mundo, você é de onde? É claro que eu entendo, eu não sou bobo, eu sei o que a pessoa quer dizer com isso. Nós somos, acima de tudo, cidadãos dos céus, a nossa pátria celestial. Eu sei disso, mas, na verdade, nós somos, por enquanto, eu disse por enquanto, cidadãos de 2 mundos, da terra e do céu. Não pague o boleto para você ver. Não coma para você ver o que acontece. Não vou comer, porque eu não sou deste mundo, então não vou mais comer e beber nada deste mundo. Faça isso, me dê alguns dias, não é para fazer, tá? É força de expressão, não é para fazer. Mas faça essa experiência alguns dias e venha conversar comigo, se é que você estará vivo para tal. Então, cuidado com essa vida alienada, eu não sou desse mundo, né? Cuidado. Vamos aprender com Paulo, que é mais importante, com a Bíblia? Atos 17, 28b. O argumento de Paulo. Como alguns dos poetas de vocês disseram, Paulo leu os poetas gregos. Ah, meu Deus, como é que pode um crente como Paulo, lendo escritos gregos profanos que falam de Zeus, o principal do panteão, né, a principal divindade do panteão grego, ler textos profanos e mundanos? Paulo leu e conhecia. Como alguns dos profetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Dele quem? De Deus. Só que no texto, esses poetas não estão citando Deus do judaísmo e do cristianismo. Eles estão citando Zeus, de novo. Paulo está citando um trecho de um escrito, de um hino, de uma introdução à principal divindade grega. Está na Bíblia isso. Olha só. Aqui, meus irmãos, quando Paulo diz, também somos descendência dele, isto é, de Deus, ele está citando 2 poetas gregos, Arato de Solos
e Cleanto de Assos, ambos do contexto do 3º século antes de Cristo. Observe que nós já vimos no ponto anterior, no ponto 10º, que Paulo também havia citado Epimênides quando disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. Então aqui por baixo Paulo está citando 3 autores gregos, 3 autores, me permita usar esse linguajar, profanos, 3 autores mundanos. Não está citando Bíblia, ele está citando gente do mundo na pregação dele. E essa atitude de Paulo de citar autores gregos na sua pregação no Areópago, diante de filósofos epicureus e estoicos, nos ensina pelo menos 3 importantes verdades. Uma delas eu já citei, mas vou citá-la novamente. Primeira verdade: Deus deixou alguma intuição sobre si mesmo em outras culturas. Deus, ele deixou algum tipo de percepção, algum tipo de revelação dele mesmo, de quem ele é, em outras culturas. Quem não acredita nisso, leia, por exemplo, aquele livro, O Fator Melquisedeque, que é bem conhecido e que normalmente na graduação, num seminário teológico, especialmente nas aulas de missiologia, o professor sugere que o aluno leia. Vai ver lá, leia o Fator Melquisedeque e você vai se espantar com os pontos de contato que existem, mesmo em tribos aborígenes, indígenas e outras, que você fala: meu Deus, aqui o evangelho não dá para entrar de jeito nenhum, porque esse povo é muito pagão, é muito animista, é muito idólatra, e ainda assim os missionários conseguem um ponto de contato para pregar o evangelho para essas culturas. Por que, pastor, você me pergunta? E eu respondo: porque Deus deixou alguma intuição, alguma percepção de si mesmo em outras culturas. Caso contrário, a pregação transcultural do evangelho não seria possível. Por que ela é possível? Porque Deus deixou algo de si em tudo que é cultura, dentro dos cerca de 196 países que aproximadamente existem no mundo, entre culturas e culturas e culturas e assim sucessivamente. Segunda verdade: cristãos não devem viver alienados da cultura que os cerca, como eu disse. E, portanto, assim como Paulo fez, lendo e conhecendo 3 escritos gregos, nós também devemos estar inteirados e informados a respeito da cultura que nos envolve, a cultura dentro da qual você e eu estamos inseridos. Amém? Isso é muito importante. Teve um teólogo suíço chamado Karl Barth, que disse que o cristão ele deve ter a Bíblia numa das mãos e o jornal do dia na outra mão. Ou seja, na época dele, claro que não existiam redes sociais, ele está dizendo que o cristão tem que ter de um lado, numa das mãos, a Bíblia, e na outra ele tem que estar mais ou menos antenado sobre aquilo que acontece ao redor dele. Ele tem que saber que mundo ele está, que valores estão presentes no mundo, que ideologias, que filosofias, que pressupostos, que cosmovisões. Enfim, nós não podemos ser crentes alienados da cultura que nos cerca. Terceira coisa, quando nós pregamos o evangelho, aprendemos também isso com o apóstolo Paulo. Se necessário, devemos buscar estabelecer com sabedoria, com prudência, com discernimento, um ponto de contato entre elementos de outras culturas e a nossa fé cristã. É importante que façamos isto. E tudo isso nós aprendemos nesse texto. Caminhando um pouco mais adiante, em 12º lugar, para o apóstolo Paulo, Deus é incomparavelmente superior aos ídolos. Para Paulo, Deus ele está em outro patamar. Deus não pode ser comparado a nada e ninguém. Ele é infinitamente superior, por exemplo, aos ídolos. Olha como é importante. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, ele está usando o argumento dos próprios pensadores gregos pagãos. Como vocês creem nisso, né? Ele vai dizer: eu também creio que eu sou descendência dele no sentido que Deus me criou, não no sentido de vocês. Mas Paulo usa um ponto de contato para falar da sua fé cristã. Olha a sabedoria dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar, como vocês pensam, por exemplo, que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Eu não sei se os irmãos sabem,
Mas na Atenas da época do apóstolo Paulo, e esse Areópago ficava ali em Atenas, acreditava-se, os atenienses, os gregos em geral, acreditavam que existissem pelo menos cerca de 30 mil divindades distintas. 30 mil. É Deus para todo tipo de gosto, Deus gourmetizado, né? O Deus que você quiser, com os traços que você quiser, é um Deus customizado, ao gosto e ao sabor do freguês. Cerca de 30 mil divindades. O que Paulo faz ciente disso? Ele senta a lenha com luva de pelica, ele fala, olha, como que pode? Vocês dizem que somos descendência de Deus. Se nós somos descendência de Deus, foi Deus que nos criou, não foram imagens de escultura que nos criaram. Então por que vocês creem, por exemplo, parafraseando Paulo, em cerca de 30 mil divindades? Isso não tem cabimento. Vocês escrevem uma coisa, mas vivem outra. Isso não tem cabimento nenhum. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, o argumento de Paulo é bastante simples. Ele diz, uma vez que Deus nos criou e que, portanto, nós somos descendência dele, no sentido de sermos suas criaturas, então Deus não pode ser reduzido a uma simples imagem de escultura. Sabe por quê? Porque uma imagem de escultura não tem a capacidade de criar absolutamente nada. Mas Deus criou todas as coisas, conforme o argumento dele nos pontos anteriores. Vocês estão crendo numas imagens que não podem criar nada, mas o meu Deus, diz Paulo, ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ele sustenta todas as coisas. Olha o argumento de Paulo. E aqui, meus irmãos, tendo em mente o argumento paulino, é por isso que no Salmo 115, versículos 13 e 4, o salmista diz, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. E no versículo 4, o salmista vai dizer, mas os ídolos deles, ou seja, dos povos, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Por essa razão, argumenta Paulo, Deus é incomparavelmente superior aos ídolos. Incomparavelmente superior. Veja que sermão belíssimo, né? Lógico, coerente, bíblico, que glorifica a Deus, que instrui. Olha que coisa gloriosa. 13º ponto. Para o apóstolo Paulo, em 13º lugar, Deus é misericordioso. Veja o que Paulo diz no versículo 30, parte A. O pessoal adorava aqui umas 30 mil divindades, né? Mas por que não foram todos para o inferno? Bando de idólatras, um já se viu adorar mais de 30 mil deuses, vocês vão arder tudo no inferno e assim por diante. Olha o argumento de Paulo, ele dá um gancho para que as pessoas saibam que esse Deus, que é incomparavelmente superior, ele é misericordioso. Olha a inteligência de Paulo, versículo 30, parte A. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Chamou os filósofos de ignorantes. Né? Chamou filósofos, epicureus e estoicos, ninguém mais, ninguém menos do que filósofos. Ele falou, vocês são um bando de ignorantes. Mas sabe o que acontece? No passado, Deus não levou em conta esse absurdo no qual vocês creem. 30 mil deuses de pau, de pedra, de ouro, de prata, de metal. Deus, ainda bem para o bem de vocês, Deus não levou isso em consideração. Aqui, meus irmãos, Paulo argumenta que, apesar de muitas pessoas terem adorado imagens de escultura no passado, Deus foi paciente e longânimo com essas pessoas, dando-lhes o quê? Dando-lhes tempo para que se arrependessem da sua idolatria e para que se voltassem para ele. Em outras palavras, Paulo diz que é por causa da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus e também da paciência de Deus que o pecado da idolatria, por exemplo, ele não foi punido ou não é punido de imediato. Isso também diz muito a respeito da minha vida e da sua vida. Sabe por que nós pecamos? Não sei se vocês pecam, mas eu peco. Mas sabe por que o pastor Carlos peca e Deus não fulmina o pastor Carlos de imediato após o pecado? Porque Deus está dando tempo gracioso que é, misericordioso que é, paciente que é, longânimo que é, para que o pastor Carlos se mende e volte-se para ele.
Deus não pune o pecado de imediato, porque se ele o fizesse, quem de nós subsistiria? Já pensou se Deus chega e fala aqui, ó, a partir da meia-noite de hoje, desse domingo, eu vou punir o pecado. Quem vai amanhecer vivo no dia seguinte? Não tem um. Então, meus irmãos, a misericórdia de Deus não significa que ele é cúmplice do pecado, não significa que ele é conivente com o pecado e a vida do pecador, não. Ele é tão paciente, ele é tão longânimo, ele é tão misericordioso, ele é tão compassivo que ele nos dá tempo para que nós revisemos a nossa vida, nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para ele. Aliás, esse pensamento é muito bem refletido em Lamentações capítulo 3, versículo 22, onde nós encontramos escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê, Jeremias? Porque as suas misericórdias não têm fim. O epicureus e estoicos, vocês sabem por que Deus não fulminou vocês assim que vocês construíram 30.000 supostas divindades? Porque ele é longânimo. As misericórdias dele são grandiosas. Ele está dando tempo para vocês se arrependerem, para se voltarem dessa idolatria para o Deus vivo, verdadeiro e único que existe, que criou todas as coisas e as sustenta a todas elas com as suas mãos. Será que vocês não percebem que Deus está lhes dando tempo para que vocês se arrependam e se voltem para ele? Portanto, meus irmãos, para o apóstolo Paulo, uma das características maravilhosas de Deus é a sua misericórdia. Caminhando quase que para o final, eu sei que hoje o sermão é um tanto quanto longo, mas em 14º e antepenúltimo lugar, para o apóstolo Paulo, Deus é aquele que deseja o arrependimento de todos os pecadores. Por enquanto a gente está vendo um monte de coisa boa, né? Deus é misericordioso, ele é longânimo, ele dá vida, ele sustenta, ele é transcendente, ele é imanente, ele está perto, ele é isso, ele dá bênçãos, é coisa boa, né? Mas vem uma outra coisa boa agora que talvez muitos de nós não gostemos. Então, em 14º lugar, para o apóstolo Paulo, Deus é aquele que deseja, não apenas deseja, ele ordena, é uma ordem, ele exige o quê? O arrependimento de todos os pecadores. Vamos ver isso no texto. Versículo 30, parte B. Paulo começa dizendo, não, Deus, ele não levou em conta a ignorância de vocês adorando tantos deuses, mas vai ficar por aí? Não, continua. Versículo 30, parte B. Mas agora ordena. Deus não sugere, não é uma ideia. Eu estou dando uma sugestão para você, se quiser cumprir, cumpra, se não quiser, não. Mas agora Deus ordena que todos em todo lugar se arrependam. Se arrependam. Nesse ponto, o raciocínio de Paulo é esse. Não é porque Deus é misericordioso para com o pecador, que ele é compassivo, que ele é tolerante, que ele irá tolerar para sempre os seus pecados. E é por essa razão que Deus agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Meus irmãos, se existe uma coisa que Deus exige de nós, esta coisa, sem dúvida alguma, é o arrependimento. Deus quer que abandonemos a nossa vida de pecado. Deus quer que mudemos de vida. Deus quer que sejamos transformados. Deus quer que sejamos novas criaturas. Por isso, podemos vir até Jesus como estamos, mas não podemos permanecer diante dele como viemos. E por que não? Porque Deus ordena que todos em todo lugar se arrependam. E esse todos inclui a mim e inclui a você também. Poxa, pastor, mas eu me arrependi dos meus pecados quando me batizei, quando o pastor fez o apelo, há 20 anos atrás eu vim à frente, eu levantei as mãos, eu aceitei a Jesus, eu me entreguei a ele, mas o arrependimento é algo que Deus requer de cada um de nós continuamente. Continuamente. Amém. Em 15º e penúltimo lugar, eu aprendo também que para o apóstolo Paulo, Deus é o justo juiz, que no seu devido tempo, ou seja, no tempo de Deus, haverá de julgar o mundo através de Jesus. Eu leio esse sermão de Paulo e eu fico admirado
com a sabedoria e a inteligência dele. Ele começa com os pontos positivos, né? Deus abençoa, Ele cria, Ele sustenta, Ele dá vida, nada existe sem Ele, nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Você está amando o Deus de Paulo, você está vendo que Deus grandioso, você pensa, mas esse Deus é só açúcar, é só melzinho na chupeta, como diz o outro, é só coisa boa. E no final, nos últimos pontos, ele diz, calma lá, peraí, esse Deus todo que eu citei, que é tudo isso, ele exige arrependimento dos seres humanos. E por que ele exige arrependimento? Porque haverá um dia em que ele haverá de julgar a todos. Veja o que diz o versículo 31, parte A. Pois estabeleceu um dia, Deus fez isso, em que há de julgar o mundo com justiça. Através do que ou de quem, Paulo? Por meio do homem que designou. Que homem é esse? A gente já vai ver na continuidade do versículo, Jesus. Deus vai julgar o mundo através do seu filho Jesus, é o que Paulo está dizendo. Dando continuidade, então, ao seu pensamento anterior, observe que Paulo diz que Deus ordena que todos em todo lugar se arrependam, ele explica tudo isso. E aí, por que Deus exige isso? Porque, de acordo com a maneira que nós nos portarmos diante de Jesus, eu volto à minha fala inicial, na introdução dessa mensagem, isto poderá selar e certamente selará o nosso destino futuro, quer em termos positivos, na eternidade com Deus, quer em termos negativos, na nossa eternidade, afastados ou distanciados dele. Isso nos leva ao 16º e último ponto da noite de hoje, que é o seguinte. Para o apóstolo Paulo, Deus é aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. Versículo 31, parte B, diz: Ele, isto é Deus, deu provas disso a todos. Provas do quê? De que um dia ele haverá de julgar o mundo por meio do seu filho. Que prova é essa? Ressuscitando-o dentre os mortos. Então, o argumento de Paulo para os filósofos epicureus e estoicos é: Jesus não é qualquer coisa. Ele será um instrumento do juízo divino no futuro. Isso quer dizer que a maneira como vocês, filósofos epicureus e estoicos, e eu e você na noite de hoje, lidamos com Jesus, mais uma vez, irá selar o nosso destino eterno. Porque no juízo final, Deus julgará todas as coisas por meio do seu Filho. E isso envolve a maneira como nós lidamos com Jesus. Quer crendo nele e, portanto, sendo salvos, quer descrendo nele e, portanto, estando perdidos e perdidos para sempre. Por fim, meu irmão, eu gostaria então de concluir essa mensagem, caminhando agora sim para o final, dizendo que nesta noite nós aprendemos sobre um importantíssimo assunto. Nós descobrimos quem é Deus para o apóstolo Paulo e, entre tantas coisas que nós vimos e ouvimos, nós aprendemos que Deus é o Criador de tudo, que Deus é transcendente, que Deus é misericordioso, que Deus sustenta todas as coisas, mas também aprendemos que Deus é aquele que deseja o arrependimento de todos os seres humanos e que um dia haverá de trazê-los ao seu julgamento no futuro. Meu irmão, que estas verdades estejam bem claras no nosso pensamento e na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Pense bem no que foi falado nessa noite. Eu sei que hoje o sermão foi um pouquinho mais longo, mas eu espero que ele tenha sido abençoador para a sua vida. Espero que tenha sido bíblico, teologicamente bíblico, e eu espero que ele enriqueça verdades profundas para mim e para a sua vida cristã. Amém? Nós precisamos de teologia bíblica nos nossos púlpitos. Tem muito oba-oba em tantos lugares, com tantas outras pirotecnias em tantos púlpitos, e o que Deus quer de nós é que venhamos a expor uma pregação bíblica, teologicamente bíblica, com teologia fundamentada na Bíblia, e que essa teologia bíblica, que vem do texto bíblico, seja um agente de transformação na nossa vida, para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja. Amém? Vamos ficar em pé?
Meu irmão, você e eu ouvimos nessa noite 16 coisas que Deus é. 16 verdades sobre o que Deus é. E é importante que saibamos, através da Bíblia, quem Deus é, a fim de que nós tenhamos uma compreensão mais adequada de Deus e, portanto, possamos nos relacionar mais corretamente com Ele, nos termos que Ele mesmo, Deus, nos deixou na sua palavra. Infelizmente, tem muita gente hoje que tem uma visão caricata de Deus. Como nós falamos em outras oportunidades, tem pessoas que veem Deus como um CEO de uma mega empresa, que está muito distante de nós e que não se preocupa com a nossa vida. Porém, essa é uma caricatura grotesca, porque o Deus da Bíblia, segundo Paulo, ele está perto de cada um de nós. Não sei se você sabe, mas Deus está perto de mim e de você na noite de hoje. Às vezes, por outro lado, pensamos que Deus é uma espécie de um Deus policial. Ele está a cada esquina à espreita, só esperando o Carlos, o Isaldil, a Noeli, a Nilson, o Elbio, o Luiz, o Rodrigo, o Julián. Eu estou esperando ele cometer uma gafe. Eu quero ver o Carlos cometer uma gafe que eu pego ele de pau ali na esquina. Irmão, esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um Deus carrasco, é um Deus policial. Você está confundindo Deus com um monte de outra coisa, não é o Deus da Bíblia. Por outro lado, às vezes vemos Deus como um gênio da lâmpada. Deus, eu quero fazer 3 desejos, quero explicitar para o Senhor, pedir 3 coisas. Que o Senhor me dê muito dinheiro, uma família abençoada, muitas viagens e tal. Esfrega a Bíblia e o desejo acontece. Meus irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, nós ouvimos no domingo passado, não é um Deus que nos diz apenas sims, mas muitas vezes, ou na maioria delas, nos diz nãos. Vocês estão entendendo porque é importante termos uma visão correta de quem é Deus? Porque aí o sujeito depois sai da igreja, às vezes corretamente, o pastor falou um monte de coisa que não aconteceu na minha vida. Mas espera aí, o pastor pregou a Bíblia? Não, ele falou um monte de profecia lá que não tinha nenhum fundamento na Bíblia, eu vou sair da igreja. Bom, aí você tem que sair mesmo, até eu sairia de uma igreja dessa. Então foi o pastor que falou, não foi Deus que falou por meio do pastor, é outra história. O Deus da Bíblia criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Ele é misericordioso, sim. Ele é transcendente, não habita em templos feitos por mãos humanas, sim. Ao mesmo tempo está perto de cada um de nós, sim. Mas esse mesmo Deus, ouça-me, exige arrependimento das suas criaturas e ele diz, ele nos alerta que um dia haverá de nos julgar por meio do seu Filho Jesus. Esse é o Deus da Bíblia. Amém, irmãos? Não é um Deus office boy, não é um Deus que diz sim para todos os nossos desejos, os mais excêntricos, os mais esquisitos, os mais antibíblicos, os mais tolos, os mais mesquinhos, os mais individualistas. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é esse, por exemplo, sobre o qual nós ouvimos Paulo falar na noite de hoje. E que Deus nos ajude a nos relacionarmos com Ele de forma bíblica, que o glorifique e que também abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero bendizer o seu nome nesse momento. Eu quero te agradecer, Senhor. Porque nesta noite, por meio desse texto bíblico tão maravilhoso que o teu servo Lucas registrou no passado, envolvendo essa pregação tão abençoadora, tão instrutiva do apóstolo Paulo sobre o Senhor mesmo, ó Deus, sobre todas essas verdades que Paulo disse sobre o Senhor. Pai, muito obrigado por isso, porque nós podemos hoje sair daqui mais instruídos, mais conscientes de quem o Senhor efetivamente é. Ajude-nos, ó Senhor, a não termos ideias caricatas de Ti. Ideias tão distorcidas do que ou de quem o Senhor é, que não estão presentes na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento,
São ideias que os homens criaram, que pseudocrentes criaram, que quaisquer outras pessoas, ou teólogos, ou denominações, ou eventuais e supostas igrejas ou profetas podem ter criado, mas não é o que está muitas vezes na sua palavra. Nós ouvimos hoje retratos de um Deus glorioso, grandioso, superlativo, soberano, criador de todas as coisas, sustentador de todas elas, um Deus transcendente, um Deus também imanente, um Deus que é misericordioso, que não levou em consideração o tempo da ignorância daqueles idólatras aos quais Paulo se dirige, um Deus que é misericordioso, que é tudo isso, é verdade, nós cremos nisso, nós sabemos disso, estamos conscientes disso, mas também aprendemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que exige de nós arrependimento. E por que o Senhor exige? Porque o Senhor quer de nós o nosso bem. Porque haverá um dia em que o Senhor haverá de julgar os seres humanos. Por meio do homem, do varão que o Senhor designou, a saber, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E segundo o seu servo, ó Senhor, o apóstolo Paulo, o Senhor deu provas disso, de que julgará através de Jesus, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos no terceiro dia. O fato de Jesus ter ressurgido dos mortos não é apenas algo que deve nos trazer alento e esperança de vida eterna, mas é algo que também deve nos servir, de acordo com Paulo, de alerta. Porque esse Jesus haverá de julgar os homens nos fins dos tempos. E é por isso que o Senhor, querendo o nosso bem hoje, e não apenas hoje, mas eternamente, ordena que nós nos arrependamos dos nossos pecados. O Senhor não sugere o arrependimento. O Senhor não dá a simples ideia da possibilidade do arrependimento. Mas o Senhor ordena, o Senhor requer, o Senhor exige o arrependimento das suas criaturas. Ah, Senhor, mas às vezes nós somos tão insolentes, somos tão orgulhosos, somos tão donos de nós mesmos, ou nos achamos presunçosamente donos de nós mesmos, que nós nos esquecemos que apenas em Ti, ó Deus, é que nós vivemos, nos movemos e existimos. A razão da nossa existência é o Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. Sem o Senhor não existiríamos. Sem o Senhor não nos movimentaríamos. Sem o Senhor não teríamos vida. Somos completa, absoluta e totalmente dependentes de Ti. E essa pregação maravilhosa de Paulo nesse texto de Atos nos ensina, Senhor, a sua absoluta independência e grandeza. E por outro lado, também nos ensina a nossa profunda e total pequenez e dependência de Ti. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti para tudo que formos fazer. Para Te servirmos melhor, precisamos do Senhor. Para lermos e interpretarmos melhor a Sua palavra, dependemos de Ti. Para termos um casamento abençoado, dependemos de Ti. Para termos uma família abençoada, dependemos de Ti. Para respirarmos, para termos saúde, para termos apetite, para fazermos viagens, para planejarmos desde as coisas mais banais e triviais até as coisas mais complexas, para todas elas nós dependemos absolutamente de Ti. Não somos donos do nosso próprio nariz. Aliás, não somos donos de nada na nossa vida. O Senhor é dono de nós. O Senhor é dono da sua igreja, da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos projetos, de tudo que temos, somos e aspiramos ser. O Senhor é dono de tudo, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas, ó Deus. E é por isso que nós te engrandecemos na noite de hoje. Receba a nossa adoração, por favor, e também a nossa mais profunda gratidão. Ajude-nos a termos uma vida vivida em arrependimento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.